Eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra muito singela. Ela está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Se você não conhece ainda, você precisa conhecer esse livro porque ele é um livro preciosíssimo, um manual de vida. E se você já conhece, você pode conferir na sua Bíblia. Sempre que você ouvir alguém falando que encontrou isso ou aquilo na Bíblia, você vai lá na sua Bíblia, tirar a sua dúvida, conferir se essa pessoa está falando realmente em um versículo, está dando uma referência que você possa confiar. Está lá no livro de Gênesis, que é o primeiro, o capítulo é o 1 e o versículo é o 3, que diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. A Bíblia, ela é um manual de vida. Ela deveria ser o nosso manual de vida para todos os momentos da nossa existência nesse planeta. É uma pena, eu digo a você, como quem estuda ciência, como quem pesquisa ciência, eu agora, pela graça de Deus, estou tendo a oportunidade de concluir a minha pós em neurociência, e eu digo para você com toda tranquilidade, quanto mais eu estudo ciência, mais eu vejo o dedo de Deus. É verdadeiramente impossível a gente não identificar a presença de um ser altamente inteligente a partir do momento que a gente vai estudando. É bem interessante porque quanto mais desconhecimento a gente tem das coisas, mais a gente pensa que a gente sabe. Por quê? Quando a gente sabe pouco, quando a gente tem pouco conhecimento das coisas, da existência das coisas, dos mecanismos, então eu volto o meu olhar para o funcionamento do nosso corpo, a nossa fisiologia, que é a parte que mais me fascina no ser humano, esses nossos mecanismos complexos de funcionamento e de existência. Quanto menos a gente conhece esses processos, mais a gente corre o risco de achar que sabe das coisas. Por quê? Porque a nossa interface com o conhecimento é muito pequena. Se eu sei pouco, o contato que eu tenho com desconhecido, ele é muito pouco também, então eu acho que eu sei tudo. Porque o meu contato com o desconhecido é pequeno. E à medida que a gente vai ampliando essa nossa interface com o desconhecido, à medida que a gente vai estudando mais e vai se aprofundando nesse desconhecido complexo que cerca o nosso funcionamento, os nossos mecanismos de interação dentro do nosso próprio corpo e no ambiente que a gente vive, mas a gente vai se dando conta do quanto a gente não sabe, porque tem coisa demais para conhecer. Uma vida inteira de 90, 100 anos que seja, é insuficiente para conhecer a quantidade de mistério que envolve a nossa existência nesse planeta. Então a gente vai se dando conta de que a gente vive num absoluto desconhecimento da quantidade de verdades que existem sobre a nossa existência. E é uma pena que a Bíblia não possa ser usada ainda, creio eu, como referência científica, porque com pequenos versículos nós explicamos e fundamentamos a existência de diversas teorias que têm sido estudadas há centenas de anos, que infelizmente não puderam referenciar as suas especulações
na Bíblia. Quando eu era criança, o meu pai fazia uma brincadeira com a gente à luz de velas. Quando eu era criança, faltava muito mais energia do que falta agora. Agora nós temos, a partir dos estudos que foram desenvolvidos aí sobre a melhor organização das redes elétricas, nós temos muito menos quedas de energia do que nós tínhamos antes. Quando eu era criança, faltar energia era algo absolutamente corriqueiro. Bastava ter uma chuvinha aí, uma tempestade ameaçando e já faltava energia. Então, todas as pessoas tinham velas em suas casas. E eu lembro que a gente, quando faltava energia, a gente tinha muito medo. Eu tinha muito medo do escuro. E aí qualquer sombra era uma ameaça. E a gente contava histórias de terror, depois ficava praticamente uma semana sem dormir direito. Porque aquelas histórias, elas ficavam no nosso imaginário e nós tínhamos medo de qualquer sombra. Uma sombra qualquer era um sinônimo de fuga entre as crianças. E aí, o nosso pai fazia uma brincadeira com a sombra das velas. E a gente colocava aquela velinha ali na mesa e projetava sombras gigantes nas paredes. E ele fazia alguns movimentos com as mãos e nós começávamos a criar histórias ali a partir daquelas sombras. Então tinham sombras que refletiam pássaros, tinham sombras que refletiam pessoas idosas mastigando, tinham sombras que refletiam insetos e a gente ficava brincando com a projeção daquelas sombras e conseguia ver na parede, a partir daquelas sombras, inúmeras imagens. E era tão interessante muitas vezes observar pequenos insetos refletidos a partir da vela, da luminosidade da vela, o quanto esses insetos projetados, tendo as suas sombras projetadas na parede, tinham aspectos verdadeiramente assombrosos e eles pareciam seres de outro planeta gigantescos a partir daquela luz distorcida que vinha da vela. Porque a vela, ela não emite uma luz que dê uma nitidez precisa daquilo que está sendo refletido. Então, nós muitas vezes víamos algumas coisas andando nas paredes, sombras, e nós achávamos que eram bichos, mas eram pequenos insetos. Da mesma forma que nós víamos a movimentação das nossas mãos, das mãos do nosso pai, que brincava conosco ali naquelas chamas, e nós nos divertíamos. Ora, nós tínhamos um pouco de medo daquilo que estava sendo refletido. E eu quero, a partir dessa perspectiva que eu estou trazendo para você, dessas sombras, dessa luz distorcida, fazer você refletir também comigo sobre a verdadeira luz, que é a luz que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus disse para que houvesse luz e a luz se fez a partir da palavra desse Deus que, segundo a nossa crença cristã, criou todas as coisas. E a Bíblia também, ao longo de toda do seu texto, ela nos apresenta quem é essa luz que vem de Deus, que é Cristo. A palavra nos traz Cristo como a luz do mundo. E nós vivemos num mundo cheio de sombras. Essas sombras, muitas vezes, elas são sombras de dúvidas com relação
a verdade, as verdades que têm sido pregadas, discutidas, os valores que têm sido muitas vezes colocados em xeque. Essa sombra muitas vezes não vem só dos discursos, mas vem de comportamentos de pessoas que agem muitas vezes acreditando que está certo aquele comportamento que ela está tendo. Então, ela tem dúvidas legítimas. Muitas vezes, as nossas atitudes sombrias, muitas vezes, aos olhos de quem analisa, elas partem de dúvidas legítimas, reais. Quantas pessoas estão sendo conduzidas por caminhos sombrios, acreditando que esses caminhos, eles são reais, eles são muitas vezes sinceros, porque partem da confiança do seu coração na palavra que foi lançada por alguém em quem eles confiam. Foi muitas vezes um comportamento imitado de pessoas nas quais elas confiam, então elas estão seguindo. E aí, quantas vezes essas pessoas, você pode estar fazendo isso, não sei, você está nesse vídeo nesse momento, ou você talvez tenha dúvidas a respeito de algum comportamento, atitude, ou você, quem sabe, precisa esclarecer alguém de seu convívio a respeito de algum comportamento, algum padrão, alguma atitude, algum discurso. E elas estão seguindo essas pessoas como nós seguíamos aquelas sombras nas paredes, muitas vezes acreditando que aquelas sombras estavam refletindo imagens que fossem compatíveis à realidade. No entanto, elas partiam do reflexo de uma chama que não dava precisão para aquela imagem, não dava a devida proporção, aumentava a proporção daqueles insetos, por exemplo, nos iludia, fazendo pensar que aquele movimento de mãos eram pássaros, ou seja, eram sombras duvidosas. Eram imagens duvidosas. E eu tinha medo de seres que pareciam gigantes e, no entanto, eram formigas. Eram mosquitos sendo refletidos na parede por uma chama de luz duvidosa que lançava numa proporção incompatível com a realidade. Muitas pessoas estão seguindo sombras na parede. Muitas pessoas estão seguindo sombras daquilo que é real. Mas como a gente pode não ser enganado por essas sombras? Eu, por exemplo, em minha adolescência, em minha juventude, tive uma série de atitudes e comportamentos que hoje eu vejo que eram altamente condenáveis. Eu tive comportamentos que puderam muitas vezes influenciar outras pessoas, porque eu falava muito, discursava muito, defendia muitas ideias, sem saber que estava defendendo sombras na parede. Eu fui enganada por muitas sombras, porque eu não tinha a noção de onde eu deveria buscar essa luz.
A única maneira da gente saber se as nossas atitudes, os nossos discursos, aquilo que a gente defende ou aquilo que a gente segue é compatível com a realidade, com a verdade, é buscando na palavra de Deus, jogando a luz de Deus sobre as nossas dúvidas, porque nele não há sombra de dúvida, não há sombra de variação. A única maneira de tirar a dúvida sobre aquilo que nos confronta, sobre aquilo que nós seguimos, sobre aquilo que nós defendemos como verdade, é lançando todas as nossas dúvidas à luz da palavra do nosso Criador. Você jamais será enganado, enganada, se você buscar nessa luz aquilo que te gera dúvidas, aquilo que te aflige. Se você está seguindo algum padrão de comportamento, se você está defendendo algo que você tem certeza no seu coração que é verdade, se você está seguindo algum discurso, você vai lá na palavra e você busca à luz da palavra se aquilo é verdadeiramente a realidade ou se tem no fundo alguém tremulando uma chama de vela na parede à sua frente, enganando você com sombras da realidade. Não se intimide em buscar as suas dúvidas, em tirar as dúvidas, em tirar as sombras daquilo que muitas vezes confunde o seu coração, à luz da palavra, porque você jamais será enganada ou enganado pela palavra de Deus. Isso aqui é o manual da nossa existência. Engana-se aquele que pensa que isso aqui é anulação de intelectualidade. Ao contrário disso, isso pode dar a direção da verdadeira intelectualidade. Nada, nenhum outro fundamento pode nos enganar, jogando sombras sobre a nossa real existência, porque do nosso coração pode partir uma série de especulações. Nós somos seres muito imaginativos, nós somos seres capazes de criar teorias até mesmo numa planta. Portanto, quando Deus diz, haja luz, e a luz se faz, Ele está realmente dissipando toda a treva. Ele está dissipando todas as sombras existentes no planeta e na nossa existência com a luz verdadeira que vem dele, que vem do Cristo, que deu por nós a sua vida para que nós pudéssemos nessa vida não seguir a nenhuma sombra, para que nós pudéssemos seguir a única e verdadeira luz que dissipa qualquer treva, mesmo aquelas trevas mais profundas da alma humana. Nada fica escondido quando essa luz é lançada. Não há nada em seu íntimo que não se desfaça, algo que tenha sombras,
algo que tenha dúvidas, nada em seu interior ficará debaixo de sombras quando você recorrer a essa luz. Lembre-se sempre disso. Nada pode enganar você a partir do momento que a luz é lançada sobre a sua existência. Nenhuma sombra. Depois que nós vemos a revelação dessa luz, nós não temos mais como desver. Depois que essa luz é revelada em nosso interior, em nosso coração, nada mais nos confunde. E se algo ameaçar a nos confundir, nós vamos com toda a nossa humildade buscar novamente na luz da palavra para saber se aquilo que nós estamos vendo é uma sombra de vela ou se é a verdade que vem de Cristo, a nossa luz nesse mundo. Lembre-se sempre disso, guarde essa verdade em seu coração, porque nada nesse mundo vai confundir a sua direção se você estiver com seus olhos fixos na luz do seu e do meu Criador. E agora eu convido você a fechar os seus olhos e a colocar diante desse Deus que ilumina a nossa existência o pedido que está em seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esse breve momento que nós passamos juntos, Pai. E nós agradecemos, Pai, pela luz que vem de Ti. Nós agradecemos, Pai, porque nós temos a luz do Senhor para dissipar em nosso íntimo todas as trevas, Pai, todas as sombras, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é a verdadeira luz e debaixo da luz do Senhor, Pai, nada fica escondido, Pai, nada fica obscuro, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, por essa pessoa que ora comigo nesse momento, Pai, que ela possa receber do Senhor a luz que ela precisa para seguir adiante, Pai, e que ela jamais seja confundida, Pai, e que o Senhor dissipe, Pai, no íntimo do coração dela toda treva, toda sombra, Pai, e que ela possa ser um pequeno vaso, Pai, da luz do Senhor, Pai, que ela possa iluminar mais pessoas com quem ela converse, com as quais ela conviva, Pai, quer sejam familiares, quer sejam amigos, quer sejam colegas de trabalho, que ela possa brilhar, Pai, a verdadeira luz, Pai, que vem de Ti, a luz do Senhor, Pai. E nós colocamos, Pai, diante do Senhor aquele pedido mais profundo do coração dela, porque foi por isso que o Senhor a trouxe aqui. E eu creio, Pai, no íntimo do meu coração que o Senhor se faz presente nesse momento, porque a Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor se faria presente. Por isso eu creio que o Senhor está aqui, Pai, no meio de nós nesse momento, recebendo com todo o seu amor esse pedido que está no coração dela, Pai. E eu já peço ao Senhor que o Senhor atenda esse pedido, Pai, na medida da Tua vontade e conforme a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, Pai. Continua conosco. Continua, Pai, iluminando, Pai, os passos dessa pessoa, continua iluminando cada momento desse dia que ela vai seguir adiante e que ela possa sempre, Pai, a cada momento da vida dela, colocar tudo aquilo, Pai, que ela tem dúvida, aquilo que ela segue, debaixo da luz do Senhor, para que nada nesse mundo possa confundi-la, nada nesse mundo possa fazê-la tropeçar,
nada nesse mundo tire dela a direção e o foco da luz real e verdadeira, que é a luz que vem do Senhor, Pai. Continua conosco nesse dia, nós oramos, já agradecendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, querida e querido. Muito obrigada por esse privilégio de orar com você. Eu espero muito que essas palavras possam ecoar dentro de você e que a palavra mais pura que vem do Senhor possa continuar falando em seu coração, ecoando através dos seus dias e guiando você sem deixar você se confundir em nenhum momento dessa existência. Eu oro agradecida e agradeço a você por essa oportunidade e já espero você no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo e até lá. Tchau.